A alíquota do novo imposto criado pela reforma tributária, o IVA, pode ser de 28,04%, o que seria um dos maiores tributos do mundo. O cálculo foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai ser analisada pelo Senado no segundo semestre. Para entender os impactos dessa mudança na economia brasileira e economia também do próprio agronegócio, nós convidamos o professor e advogado, o Paulo Vaz, que é tributarista e sócio fundador da VBSO Advogados. O Paulo está aqui conosco. Paulo, o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda não definiu pontos muito importantes, como, por exemplo, quais itens da cesta básica continuarão na lista de isenção e também a própria definição da taxa da alíquota do IVA, né? Uns falam em 25%, o IPE apresenta 28%, alguns falam até de 35%. Qual que é a sua projeção? Boa noite, explica um pouco sobre essa questão. Pois é, boa noite, Petri. É um prazer estar falando com vocês. É, a nossa expectativa em relação a esse ponto é de que a alíquota ela comece nos 28%. Os 25% foram uma consideração inicial para que se tivesse uma conta redonda de referência, mas a própria ministra do Planejamento já mencionou que o governo admite que a alíquota tem que começar entre 26% e 28%. E, para ser bem realista, a alíquota acaba tendo que ser maior mesmo do que a estimativa inicial, porque se nós temos setores como a indústria que vão ter uma diminuição da carga tributária, porque vão poder tomar créditos de forma integral, coisa que não ocorre hoje, né, na sua etapa de produção e comercialização. E se a alíquota nominal de saída vai ser menor, por exemplo, eu comprei um Corolla uns anos atrás, uns bons anos atrás, né, por R$ 100.000, faz muito tempo que o Corolla teve por R$ 100.000, e a alíquota nominal que aparecia informada na nota fiscal, somando todos os tributos, era de 40%. Se a alíquota da indústria vai cair, por exemplo, esse produto de 40 para 25, e você vai ter ainda créditos que vão se somar para tornar a operação mais eficiente, alguém vai ter que pagar essa conta, né? E muito provavelmente a área dos serviços e o agro em alguma medida. A lista federal da cesta básica, ela realmente ainda não saiu, ela vai sair depois. Na verdade, tanto a alíquota quanto o conhecimento do que vai integrar a cesta básica, nós vamos saber depois de aprovado o texto da reforma. E é aí que está a dificuldade. A Frente Parlamentar da Agropecuária participou muito dessa votação, da discussão, mas parece que acabou deixando passar um item importante, porque o texto fala sobre isenção de insumos, né, no agro. Mas, por exemplo, maquinário não é um insumo e pode ter uma taxa muito maior do que é hoje, que é de 6% aproximadamente. Como é que isso funciona? Pois é, né? A Frente Parlamentar trabalhou brilhantemente, conseguiu grandes avanços. O principal avanço foi ter o produto do agronegócio tratado de forma diferente e não uma alíquota única para todos os produtos. A maior conquista, portanto, foi ter conseguido uma alíquota de 40% da alíquota básica geral. Se a gente tomar a alíquota de 25% como referência, quer dizer que o produto água iria começar em 10%. Acontece que, de fato, ao ficar itemizados os itens do agro que entram nessa alíquota reduzida, usou-se a expressão insumos como a querer abranger todos os itens do agro. E isso pode gerar uma controvérsia. Essa controvérsia ela pode se estabelecer porque, para fins tributários, é possível que alguém entenda que insumo é uma coisa que se desgasta no processo produtivo, enquanto que um veículo, um equipamento, um maquinário, acaba sendo reutilizado, é um ativo imobilizado. Então, para evitar essa controvérsia, seria bom que o Senado corrigisse isso e acrescentasse a expressão máquinas e equipamentos destinados ao agronegócio nessa alíquota reduzida. Senão, de fato, hoje em dia, um maquinário que tem alíquota efetiva de 6%,
vai para 25 num aumento de 300%, que são 18 pontos percentuais mais ou menos a diferença. E se a alíquota chegar aos 30, a diferença é maior. Dá para entender claramente como isso vai pesar no bolso do produtor, que é quem compra esses equipamentos. Ô Paulo, só tenho mais 30 segundos, mas eu queria que você, na sua opinião, você acredita que essa reforma tributária, que seria, na teoria, uma forma de simplificar impostos e melhorar a economia, a dinâmica da economia, pode ter um efeito contrário, causar inflação e até recessão? Eu entendo que para alguns setores ela pode ser muito perversa, particularmente a área de serviços. É uma reforma de tributação do consumo, ela não subverte a lógica do sistema tributário e continua colocando no peso do consumo a maior parte da arrecadação, sobrecarregando quem é pobre. Então, se a reforma resultar em aumento de recolhimento de tributo, quem vai pagar a conta é a população. E eu tenho Perfeito. muito receio de que isso sendo feito tão assodadamente, tão rapidamente, resulte em mais injustiça social, sim. Paulo Vaz, tributarista, advogado tributarista experiente, espero contar com a sua participação em outras oportunidades, já que esse assunto vai ser muito discutido ainda nos próximos dias e meses. Obrigado, viu, Paulo? Uma boa noite para você, até uma próxima. Boa noite, obrigado.